Jesus, ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E, infelizmente, poucos de nós, até aqueles que assumidamente se dizem eu sou cristão, eu conheço Jesus, eu admiro a Bíblia, eu admiro Jesus, são poucas as pessoas que eu tenho encontrado na caminhada que realmente gostam e querem ouvir a verdade. Porque a verdade que Jesus falou, viveu, pregou, a verdade pela qual ele morreu, ele foi crucificado, ele foi sepultado, ele ressuscitou e vive, essa verdade, ela é extremamente contundente e ela provoca nas pessoas reações. Como as pessoas elas são acostumadas muitas vezes a mentir para si mesmas, enganar-se a si mesmas, elas também esperam muitas vezes que os seus líderes façam isso com elas. As enganem, que digam que está tudo bem, que no final das contas vai dar tudo certo, todo mundo vai ser salvo, está tudo bem. Todas as religiões são boas e nós hoje vivemos dias de pós-modernismo onde isso é realmente algo que as pessoas estão se acostumando. Há algumas inversões de valores que nós estamos vivendo e que muitas vezes nós não nos damos conta, onde os princípios de autoridade parece que não funcionam mais. Isso já começa dentro de casa. Aí isso vai para a escola, aí às vezes no trabalho ainda se conserva mais esse princípio de autoridade, de hierarquia, mas na igreja parece que isso também já não funciona assim, ou quando funciona é baseado num misticismo religioso e não realmente numa questão de autoridade espiritual. E nós vemos que se repete aquilo que aconteceu aqui. O Senhor Jesus, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, hoje se cumpre esta escritura, esta profecia lá escrita pelo profeta Isaías, que vocês tanto observam aqui, se cumpre hoje. E as pessoas não queriam saber disso. As pessoas não queriam saber a verdade. Aqueles religiosos da época queriam manter as suas leis, queriam manter as suas posições, não estavam dispostos a abrir mão de alguns conceitos, de algumas heranças até, para ver o cumprimento da palavra de Deus. E hoje nós também vivemos dias assim. Muitas pessoas não gostam de ser questionadas no que elas creem diante de uma palavra de Deus que elas mesmas confessam e dizem, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, mas aí quando a gente questiona, puxa, mas a Bíblia diz isso e você faz aquilo. Ah, mas eu aprendi assim, mas quem sabe é assim, mas funciona, mas me faz bem. E aí muitas vezes as pessoas estão mais voltadas a absorver aquilo que os seus sentidos lhes dizem que está bem do que a verdade. Aquilo que o grupo no qual ela está inserido lhe diz isso é certo, isso é bom, a vida é assim, do que a verdade que a Bíblia nos ensina. E eu quero hoje te desafiar a querer saber e conhecer a verdade. Uma verdade que eu já quero te avisar, ela pode ser extremamente contundente. Se nós olharmos para Jesus, nós vamos ver que ele é muito real e decisivo nas suas posições. Jesus não é aquele que fica em cima do muro. E nem é aquele que passa a mão
naquilo que é pecado. Ele passa a mão na cabeça do pecador. Ele ama, ele acolhe. Mas ele é extremamente incisivo quanto ao que é pecado. E quando ele acolhe aquela prostituta, ele diz: eu não te condeno, porém vai e não peques mais. Quando ele acolhe as pessoas, ele, diante de um paralítico, ele diz: teus pecados estão perdoados, tua fé te salvou, mas você precisa continuar caminhando. Levanta daí, toma uma posição, tira tua cama da estrada e vai caminhar com as tuas próprias pernas. Então, o Senhor Jesus, ele assume essa posição com coragem diante de uma oportunidade que lhe é dada. Ele também não chegou lá dizendo: ó, eu quero pregar hoje é eu que vou fazer o sermão aqui e eu vou falar aquilo que eu quero. Não. Ele leu aquilo que foi dado para ele ler. E ele falou aquilo que o Espírito Santo estava falando com ele, porque ele sabia que ele tinha um chamado de apregoar o ano aceitável do Senhor, de proclamar a libertação aos cativos, de restaurar vista aos cegos e de pôr em liberdade os oprimidos. O Senhor Jesus, ele tinha um foco, tinha um chamado e cumpriu esse chamado até as últimas consequências, até o fim. E assim, e por isso, acabou pregado numa cruz. E muitas vezes nós hoje não queremos isso. Nós queremos falar que está tudo bem, que todo mundo, né, pode vir para o reino, e é verdade, as portas do reino estão abertas, mas a permanência no reino de Deus, ela tem alguns princípios que não podem ser feridos, que Deus jamais vai ferir. E o amor de Deus, ele, apesar de ser imensurável, a Bíblia diz que não dá para medir sua profundidade, o seu comprimento, porque o amor de Deus é incrível. Mas é um amor tão real que não pode compactuar com o pecado. Porque o pecado destrói o ser humano, afasta o ser humano de Deus. Então não há como fazer uma junção de luz e trevas. Elas não conseguem viver juntas, porque onde a luz de Deus brilha, as trevas têm que ir embora. E assim é quando nós conhecemos Jesus. Se nós o conhecemos verdadeiramente e a luz dele brilha em nós, o pecado precisa ir embora. E a nossa vida vai passar por uma transformação, uma mudança. E nós vamos viver uma vida com princípios, com santidade, com refletindo essa luz e esse amor de Deus. Não tem como ser diferente. Não tem como ser perdoado e não perdoar. Não tem como ser amado por Jesus e não amar o perdido. Não tem como conhecer a Deus e ainda valorizar mais o que é material, o que vai ficar nesse mundo, o que não edifica. Então, os princípios do reino de Deus, eles são imutáveis. E eles precisam ser vividos com santidade, com sinceridade e com amor. E esse é o meu convite. Que você queira conhecer a Deus. Que você queira conhecer Jesus Cristo. Que você queira conhecer a verdade. Porque a verdade liberta. Liberta
de uma vida terrena, de uma vida material, de uma vida de pecado, e ela dá acesso a uma vida eterna, que não é só para o futuro, quando a gente morrer, ou depois que a gente morrer. É uma vida eterna que nós vivemos hoje. E esse é o convite que eu gostaria de fazer, que você tenha coragem de querer viver essa vida eterna. Mas para isso você precisa querer conhecer a verdade. Você precisa abrir a sua mente e o seu coração e dizer, eu quero saber a verdade. Mesmo que isso me doa, mesmo que isso vai exigir de mim abrir mão de algumas coisas que eu gosto, que eu quero, que eu acho, mas eu quero saber a verdade. Eu gostaria que você quisesse muito saber a verdade. Vamos orar? Gostaria de te convidar a orar, porque eu sei que isso é espiritual. E que só o Espírito Santo de Deus é que pode nos conduzir a esta verdade. Vamos orar então? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor é a verdade e o Senhor revelou de uma forma muito clara, de uma forma muito transparente, de uma forma muito prática, a verdade. Nos ajuda, Senhor, a chegar a esse conhecimento. Senhor, primeiro, em cada telespectador, Senhor, eu queria te pedir que esses que querem verdadeiramente sejam desimpedidos das suas amarras espirituais, da sua cegueira espiritual, Senhor, da sua surdez espiritual, para que eles possam conhecer o verdadeiro Deus revelado em Jesus Cristo e ali conhecer a verdade da boa notícia do Evangelho e possam viver a vida eterna a partir de hoje. Possam ser transformados de glória em glória, de dia em dia, até o dia que será perfeito, que será a plenitude dos tempos, mas que a gente possa crescer até lá. E em nome de Jesus, que o Senhor impacte vidas, que o Espírito do Senhor impacte vidas a quererem te conhecer mais e mais e a saber e a viver a verdade que liberta, a verdade que conduz à salvação, a verdade que é nosso Senhor Jesus Cristo. E é nesse nome santo e poderoso que nós oramos, ao qual nós nos submetemos e ao qual nós adoramos em espírito e em verdade. Amém. Que Deus te abençoe e você possa ter essa experiência de conhecer a verdade. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.